Hoje é 20 de dezembro, alguns já estão de férias. Eu imaginei que acharia a igreja vazia hoje, mas a minha agradável surpresa é que temos uma igreja repleta hoje de irmãos, de amigos. Com certeza hoje temos muita gente que está nos visitando aqui, e é um privilégio estarmos juntos, quase no apagar das luzes do ano de 2014. 2015 está aí batendo a porta, pedindo entrada, e em breve teremos um novo ano com novas oportunidades, com novos desafios, com novas vitórias, com novas derrotas, mas sempre confiando no nosso Deus. É uma alegria estar aqui nesta manhã e cumprimentá-los. Você está perdendo a sua fé? Pergunta que se faça, pastor. Eu vou repeti-la. Por acaso você está perdendo a sua fé? Deixa eu explicar melhor. Há algum tempo morreu uma pessoa muito especial para o mundo. Há tantos que morrem e as pessoas pensam assim: puxa, foi tarde, né? Mas há pessoas que quando morrem a gente fica de fato chocado e triste, mesmo que nós não convivamos pessoalmente com essas pessoas acabam de alguma forma nos influenciando. Por exemplo, algumas figuras públicas. Uma delas que eu particularmente nutri um carinho especial, apesar dela não ser adventista, não ser da minha igreja, e quem disse que só os que são da minha igreja é que são bons, não é? Deus tem filhos sinceros, diz Ellen White, em todos os lugares. Não quer dizer que todos vão se salvar, mas Deus tem pessoas sinceras lá. Uma dessas pessoas chamava-se Madre Teresa de Calcutá. Você a conheceu? Você já foi apresentado a sua história? Foi uma pessoa que trabalhou pelos pobres durante 60 anos. A maioria de nós aqui não temos isso de vida. 60 anos. É uma iugoslava que viveu em países, em lugares pobres do mundo, exclusivamente servindo. Eu tenho particularmente uma admiração por esta mulher. Mas eis que ela morreu. E quando as pessoas morrem, aparecem algumas coisas muito boas e podem aparecer algumas coisas não muito boas. Ela morreu e foi publicado uma espécie de diário dela, algumas coisas sobre a vida dela e algumas confissões. E uma dessas partes revelava um pouco da sua fé, das suas dúvidas sobre Deus. Mas esperar isso de uma religiosa, de uma pessoa que dedicou toda a sua vida para Deus, é uma incoerência, no mínimo. Era como se Ellen White, uma escritora preciosa e inspirada para os adventistas, de repente escrevesse confissões, e você com certeza vai achá-las, onde ela em algum momento dissesse assim: olha, eu tenho algumas dúvidas sobre Deus, eu tenho algumas dúvidas sobre vida eterna, por exemplo. Como você se sentiria? Pois Madre Teresa tem algumas frases, eu selecionei uma só, ou um pequeno texto. Ela disse assim a um dos seus confessores: disseram-me que Deus me ama, e ainda assim a escuridão, o frio e o vazio são tão grandes que nada toca a minha alma. Terei eu errado em me entregar cegamente ao chamado de Jesus? Há uma escuridão terrível dentro de mim. Que tal? Não é essa Madre Teresa que você conhece. Nem a Madre Teresa cantada em prosa e verso que nós lemos por aí. Ela revela aqui um aspecto extremamente
interessante da nossa vida. Quem, em algum momento, um ser com uma inteligência razoável, diria eu, não chegou numa situação parecida, igual ou parecida a esta, diante dos infortúnios, diante das pressões, diante da doença, diante da iminência da morte? Quem, em algum momento, não disse: será que tudo isso é verdade? Na Bíblia nós temos um salmista que, em algum momento, chegou a esta conclusão. Mas note bem, eu preciso fazer aqui uma ressalva. Sempre que um filho de Deus, uma filha de Deus, faz esse tipo de colocação, não quer dizer necessariamente que ele perdeu a sua fé. Há dois tipos de dúvidas na Bíblia. A primeira dúvida é a dúvida do ateu, do nécio. É a dúvida que diz, do livro de Salmos, ele diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Terminantemente se nega a acreditar. Essa é a dúvida que, na verdade, não espera resposta. Eu não creio, e acabou. Porém, a Bíblia está cheia de pessoas que, em algum momento, eu lembro aqui de Paulo, eu lembro aqui de Abacuque, eu lembro aqui de outros grandes profetas, a dúvida que leva à fé. Você entendeu? Não é a dúvida pela dúvida, mas é a dúvida que em algum momento questiona, mas não é para a descrença, mas é para crer. Bem, mas vamos ao texto. O texto vai nos ajudar melhor. O Salmo é o 73 e o autor é Asaf. Asaf, irmãos, foi um dos salmistas, junto com Davi. E no Salmo 73, ele narra uma situação, um questionamento, e ele não tem vergonha, como muitos de nós às vezes temos, de dizer: eu estava apostatando, os meus pés quase resvalaram. E então ele começa de uma forma bem adventista, e depois ele, no verso 2, não é tão adventista. No verso 1, ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Notem como ele começa. Ele é bem adventista, não é? Ele está na escola sabatina. E ali na frente dos irmãos, a gente não fala das coisas negativas. Ali na frente dos irmãos, a gente não conta os nossos problemas. A gente apenas faz uma confissão de fé. O verso 1 é um verso aparentemente isolado do resto dos capítulos. Não, não é isolado. Sabe por que não é isolado? Porque no fundo ele está dizendo o seguinte: irmãos, eu vou expor a vocês uma dúvida. Eu vou expor a vocês um problema pelo qual eu estou passando. Todavia, não pensem que eu estou fora da igreja. Mas é um momento íntimo da minha vida. Salmo fala da intimidade das pessoas. E eu queria expor para vocês. E então o verso 2, irmãos, é bem preocupante. E ele diz assim: pastor Y, meu pastor, quanto a mim, porém, ele diz assim, quase o quê? Me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo assim: eu estou com algumas dúvidas muito sérias na minha cabeça. E agora ele expõe quais são essas dúvidas. O verso 3 diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E ele então agora começa a desfilar um grande número de ideias dele sobre como vivem os pecadores, os ímpios, aqueles que não estão na igreja, aqueles que não são fiéis, aqueles que não são membros da igreja. E ele diz assim: para eles, diz o verso 4, não há o quê? Preocupações. O seu corpo é sadio. Essa gente não fica doente. Quem morre de câncer são os adventistas. E ele diz assim: não partilham das canseiras, nem cansaço eles têm. Eu estava sentado com Elias ali atrás agora, ele num sofá e eu no outro, né? E as pessoas vinham cumprimentar, a gente queria levantar, as pessoas diziam assim: não, fique calmo, pode ficar sentado, porque a gente é meio fortinho, né?
tem dificuldade para levantar. E ele diz assim: nem canseira eles têm, nem são afligidos como outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, e do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus, até contra Deus eles falam, desandam a boca, e sua língua percorre a terra. Irmãos, que quadro é este? Ele aqui está mostrando que os ímpios, os não cristãos, eles simplesmente têm uma vida perfeita. Não é isso que ele está dando ideia? Ele está dando ideia de que com eles vai tudo bem, e parece que conosco vai tudo mal. Bem, antes que você apostate, antes que você entre no rol desta gente, vamos trabalhar um pouquinho essa primeira parte. Depois nós voltamos para a segunda parte. O Salmo tem duas partes bem distintas. A primeira é uma lamentação. A primeira é um choro. A primeira é uma reclamação. Mas a segunda é uma solução. A primeira é um levantamento de problema. A segunda parte, a partir do verso 17, nós temos a explicação. Então vamos trabalhar primeiro no problema. O grande problema dele, irmãos, era como diz aquele livro. Eu não sei se você já leu um livro muito famoso, escrito por um rabino judeu, que tem a seguinte e provocativo título. O título é assim: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? No Salmo 73, Asaf não faz esse tipo de pergunta. A preocupação dele não é por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, mas é por que coisas boas acontecem a pessoas ruins. E então, ele comete, irmãos, no meu ponto de vista, 3 erros aqui, que você e eu às vezes cometemos. Quando olhamos para o mundo, quando olhamos para as pessoas, quando olhamos para os outros, nos comparamos e achamos que nós somos as vítimas, que nós somos os sofredores e que Deus não está olhando para nós, e colocamos em dúvida o caráter de Deus. Olha só, o primeiro erro foi ele ter a inveja dos arrogantes. Qual era o problema? Onde ele estava errado? Ele estava errado, irmãos, porque, note bem, se você ler com atenção esses versos, ele não invejou a paz de espírito desta gente. Não invejou. Ele não invejou a certeza da vida eterna, mesmo que eles não tinham. Ele não invejou a bondade dessa gente. O que é que ele invejou? Apenas e simplesmente o quê? Eles iam bem nos negócios e na saúde. Não te parece alguma igreja que tem por aí que só prega que você tem que ir bem nos negócios e na saúde? Esse pessoal era dessa igreja. Então, o primeiro erro dele foi invejar coisas meramente o quê? Humanas. Ele não invejou a bondade, não invejou o perdão, não invejou a paz de espírito, que é uma coisa extremamente importante. Ele não invejou. Sabe, irmãos, essa incoerência de Asaf é incoerência nossa também. Nós dizemos assim: irmãos, o mais importante é o espiritual. Mas na prática nós não agimos assim. Como é que nós agimos? Nós temos o que chamamos de esquizofrenia espiritual. Por que Deus deu para ele e não deu para mim? Por que ele tem e por que eu não tenho? Por que eu moro num apartamento de 2 quartos e ele mora num de 8? Isto é esquizofrenia espiritual. Você diz que você quer ir para o céu, você diz que o espiritual é mais importante, você diz que o mais importante é estar em paz com Deus, paz com a sua consciência, mas lá no fundo você é como todo mundo, eu sou como todo mundo. Há muita gente pensando nos ladrões da Petrobras assim: ah, se eu tivesse essa bolada, ah, se eu tivesse uma beiradinha disso, estava resolvido na vida, não precisava mais trabalhar. E o brasileiro adora isto, não trabalhar. Eu estaria muito bem. Esse é o problema. Asaf sofria em algum momento de esquizofrenia espiritual. Ele pensava uma coisa, mas na verdade ele queria outra.
Você e eu, às vezes, podemos estar na igreja dizendo: eu quero o céu, eu quero a vida eterna, eu quero estar com Jesus. E lá no fundo, a gente está dizendo assim: não é bem isso que eu quero. Porque a minha vida está dizendo exatamente o contrário. O primeiro erro de Asaf foi inveja dos arrogantes. O segundo erro, irmãos, eu queria ler, já está na solução, mas de alguma forma ele está explicando onde estava o problema dele. Versos 21 e 22. E aí vem o título do sermão de hoje de manhã, que alguns me perguntaram: o que o senhor quer dizer com isto, pastor? 21 e 22 diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. O verso 22 diz assim: eu estava o quê? Na minha tradução diz embrutecido, virei um bruto. E o que mais ele diz? Ignorante, e era como um animal à tua presença. Algumas traduções dizem: e eu era como um irracional à tua presença. Irmãos, a palavra hebraica aqui para irracional ou para animal é a palavra bemute, mais precisamente. Essa é uma palavra muito famosa. Essa palavra é usada para um tal de Leviatã, que aparece no Velho Testamento. Mas essa palavra também é usada pelos judeus para designar o hipopótamo. Esse grande animal, corpulento animal, e não tão inteligente animal. Alguém disse que as abelhas são mais inteligentes que os hipopótamos, embora o cérebro do hipopótamo é 44 vezes maior do que o da abelha. Tamanho de cérebro não quer dizer muita coisa, viu? Interessante que o Asaf seguiu a teologia do hipopótamo. Qual era a teologia do hipopótamo? A teologia dele é que ele não podia compreender, ou em outras palavras, ele era lento para entender os desígnios de Deus, e por isso estava reclamando. Ele era lento, não é? Nós, em resumo, teologia do hipopótamo é o seguinte: nós reclamamos porque somos lentos de raciocínio. Isso é teologia do hipopótamo. Reclamamos porque somos lentos de raciocínio. Ele estava com dificuldade para entender as coisas de Deus. Nós às vezes temos essa dificuldade, às vezes nós também temos a teologia do hipopótamo. Somos lentos de raciocínio. Eu às vezes sou lento, você às vezes é lento. Há um terceiro erro pelo qual a gente percebe aqui, é que Asaf estava vendo as coisas do seu próprio ângulo. É interessante que ele vai até o verso 17, e no verso 17 ele dá uma guinada de 180 graus. Do 1 ao 16 ele está vendo a vida do seu ponto de vista. E alguém disse: ele está vendo a vista do seu ponto de vista. Não é isso que nós às vezes vemos? Às vezes a gente olha a vida, e aí depois de 10 anos, de 15 anos, de 5 anos, a gente olha para trás e diz assim: é verdade, Senhor, o Senhor estava certo, eu estava errado, eu forcei uma situação, eu forcei a barra, eu fui infeliz. Ou então, eu fui infeliz inicialmente, depois eu fui feliz, e aí, Deus, o Senhor estava certo, eu que estava errado. Esse é o problema às vezes. Nós vemos as coisas do nosso próprio ângulo. E aí eu te perguntaria: de que ângulo nós estamos olhando? Do nosso ou do ângulo de Deus? Estamos enxergando do ponto de vista da teologia do hipopótamo ou da teologia da soberania de Deus na nossa vida? E então, irmãos, o que acontece? De onde vem a solução? Ela começa no verso 17, e eu queria ler com vocês. O verso 17, ele diz que tudo acabou aonde? Até que eu entrei. Todas as minhas dúvidas se dissiparam. Até que eu entrei aonde? No santuário de Deus. E eu atinei com o quê? Com o fim deles. Irmãos, primeira coisa, não é tão difícil de responder ao Salmo de Asaf. Ele estava equivocado, porque mesmo os ímpios não têm toda essa tranquilidade que ele fala aqui. Você concorda comigo? Eu fiquei olhando esse pessoal da Petrobras, né? Você imagina-se sendo vizinho de um desses corruptos? Você certamente teria dor de cotovelo. De repente o cara era um técnico, um engenheiro, que ganhava bem, mas que não tinha toda essa facilidade de vida.
De repente você começa a perceber que o cara compra isto, compra aquilo, que a mulher dele e a mulher não aguenta sem falar, né? Ela falava, olha, nós compramos uma fazenda lá não sei aonde, nós passamos não sei aonde, as férias, e nós isso e nós aquilo, e o Facebook dele estava bombando, e você ali pensando assim, puxa, mas o negócio está rendendo lá, puxa, já começava com ciúmes, não era? Como Asaf, você pensava assim, puxa, eu vou para a igreja, eu sou cristão, eu isso e aquilo, e não acontece essas coisas comigo. E de repente, quando ele é descoberto, irmãos, como é que virou a vida dele? Um inferno, esta é a palavra. Adiantou? Vocês dizem, mas tem tanta gente, pastor, que passa a vida toda assim. Não está tão fácil passar a vida toda assim nesse país. Em nenhum lugar do mundo. Então, esta beleza de vida que o ímpio tem, irmãos, ela também é relativa. É que nós temos uma tendência de generalizar as coisas, não é verdade? A grama do vizinho sempre é melhor que a nossa, porque nós somos egoístas, porque nós olhamos para nós mesmos. Então, nem o que Asaf fala é totalmente verdade. Ímpio também morre de acidente, ímpio também tem doença. Ele aqui generalizou as coisas, mas não é bem assim. E o pior é que ele pode passar pelos mesmos problemas que eu passo, como cristão, e ainda tem um problema maior, um acerto de contas no final. É o que diz o verso 17. O verso 17, ele diz assim, eu entrei no santuário de Deus. O que ele quer dizer? Alguém, de forma muito simplória, disse que esse verso aqui quer dizer que quando ele entrou na igreja, ele conseguiu entender as coisas. Na verdade, a palavra aqui não é exatamente entrar numa igreja, embora isso esteja envolvido, porque quando tiver a igreja, a gente vai aprender sobre Deus. Ele vai aprender das coisas de Deus, vai aprender a vontade de Deus. Mas o verso 17, na verdade, ele está falando de algo maior. Ele está falando aqui do santuário de Deus. O que era o santuário de Deus no Velho Testamento? O que é o santuário de Deus hoje no céu? Continua, porque o do Velho Testamento era apenas uma cópia. Lá é um lugar de perdão. Lá é um lugar de graça. Lá é um lugar de sacrifício. Mas o santuário de Deus era também um lugar do quê? De juízo, de acerto de contas. Uma vez ao ano, havia o que nós chamamos de dia da expiação, dia do juízo. Quem estava salvo, quem estava perdido. Notem, o que o salmista está dizendo aqui, Asaf está dizendo aqui, que é o autor desse salmo, é que, na verdade, nós podemos andar para lá e para cá, mas não podemos esquecer de que haverá um dia em que acertaremos as contas. Os cristãos vão acertar contas, e os pagãos de forma igual. Os ricos vão acertar contas, e os ímpios vão acertar contas, e os bons vão acertar contas com Deus. O texto aqui diz, eu entendi para onde as coisas de fato vão chegar, para onde as coisas de fato vão. E alguns já recebem o seu juízo já na terra, não precisa nem esperar a volta de Jesus. É disso que ele está falando. Em outras palavras, ele está dizendo assim, irmãos, aguardem, porque Deus não se deixa escarnecer. Porque muitas vezes vocês terão as respostas ainda em vida. Deus vai mostrar quem é quem. Então, meu irmão, se você se sente triste por alguma coisa, se alguém lhe acusou de alguma coisa, se alguém falou mal de você, se alguém está machucando você, a teologia da soberania de Deus diz, entre no santuário e lá você vai ver o que vai acontecer. Deus é justo. Deus não é um Deus qualquer. E há algumas coisas, irmãos, aqui que Asaf descobriu. Ele descobriu, por exemplo, nos versos 23 e 24, uma coisa muito importante, onde Deus fala com ele e diz assim: todavia eu estou sempre, o quê? Contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois, que? Me recebes na glória. Sabe o que ele está dizendo? Que você com Deus já pode ter uma vida boa aqui. E você tem a garantia de vida eterna. Amém? E ele está dizendo o seguinte: o fiel e Deus nunca estão separados. Segunda verdade. A segunda verdade é que o maior bem
que alguém pode ter é Deus. O verso 25 diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Isto aqui é cristianismo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho um bem que o tempo não me tira, e esse bem é Deus. Na minha Bíblia de jovem, e eu não sei onde foi essa Bíblia, havia um papelzinho escrito assim, dizia assim, uma frase: quando tudo vai, Deus vem. Quando tudo vai, Deus vem. Pastor Ibson, lá naquele IAN, debaixo daquelas mangueiras por lá, algumas vezes eu orei a Deus e me lembrei desse versinho: quando tudo vai, Deus vem. Quando tudo vai, Deus vem. O salmista descobriu isto. Seu bem. Quão importante é Deus para você na sua vida? E então, a terceira verdade que Asaf descobriu é que o fiel pode até desfalecer em algum momento, ter momentos de dúvida, como Asaf teve. Pode desfalecer, mas o Senhor o sustenta. O verso 26, irmãos, do Salmo diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração, o quê? Desfaleçam. Talvez nesta manhã eu esteja falando a alguém cuja carne está desfalecida, que está triste, que está preocupado, que está desencorajado, que está desapontado. Esse verso é para você. Ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Irmãos, na fraqueza, Deus está conosco. E aí vem uma pergunta muito interessante em todo esse salmo: será que ter bens é errado? Será que querer prosperidade material é errado? Porque ele está aqui questionando os ímpios que têm prosperidade material. Ele, na verdade, não está dizendo isto. Não há nenhum problema nisso. Não há errado, não há erro nisso. Mas devemos obedecer à ordem de Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai as coisas de Deus e as outras coisas virão. Irmãos, nessa manhã, ao estarmos próximos do Natal e quase terminando um ano, será que a nossa fé tem desfalecido? Será que os nossos pés estão como o do salmista Asaf, quase resvalando? O Natal não é nessa data, mas é uma ocasião própria para a gente pensar naquilo que Deus tem feito por nós. Natal é a prova viva da graça de Deus que se encarnou, viveu e morreu por nós. Nós vamos agora cantar um hino. É um hino antigo, daqueles bem próprios que tocam o nosso coração. E o hino diz: Deus cuidará de ti. Sente-te aflito, opresso em dor, Deus proverá. Você ainda crê nisso? Seja como o salmista. Entre no santuário de Deus. Lá você vai encontrar perdão, graça, salvação e juízo. Lá você vai encontrar um Deus que quer caminhar com você, que quer lhe abençoar, que quer cuidar de você, que quer lhe carregar nos braços. Não importa o que falarem de você, não importa o que pensarem de você, não importa o que fizerem a você, Ele está no controle da minha vida e da sua vida. Creia nisso. E que o Senhor o abençoe. Amém.
Amado Pai, ao sairmos deste recinto sagrado nessa manhã, nós queremos sair daqui, Senhor, crendo em Teu amor, crendo que o Senhor cuida de nós, não importam as circunstâncias, que não tenhamos inveja dos ímpios, que também morrem, que também sofrem e que, acima de tudo, podem perder a vida eterna. Mas que mesmo nas provações, mesmo nas lutas que nós todos temos, e todos que estamos aqui temos, nós possamos confiar de que há um Deus no santuário, um Deus que olha por nós, que vela por nós, mas que trabalha por nós também. Ao olharmos para o nosso passado, quantas vezes nos queixamos, quantas vezes tivemos dúvidas, nos perdoa, Senhor. Mas ao mesmo tempo, que estas coisas do passado possam nos ajudar a entender que se até aqui nos guiou o Senhor, Ele continuará nos guiando. Que não tenhamos uma falta de memória, mas que nos lembremos dos Teus atos na nossa vida em todos os diferentes momentos de provação. E que caminhemos firmes com Jesus, com a orientação do Espírito Santo, e com a bênção de Deus o Pai. Abençoa-nos, Senhor, nesses últimos dias deste ano, e que 2015 seja um ano abençoado para nós também. Que seja um ano mais perto da Tua volta, mas um ano mais perto de Ti, aqui nesta terra. Abençoa a cada pessoa que está aqui nessa manhã. Pode ser, meu Deus, que alguém entrou aqui nesta igreja, nessa manhã, aflito ou aflita por alguma coisa. Nós não sabemos o que é, mas Tu podes ler a mente e o coração. Tu podes saber antecipadamente a nossa angústia, e por isso nós pedimos uma bênção sobre esta pessoa, e que ao sair daqui, saia cheia das Tuas bênçãos. Despede-nos agora em Teu amor, em Tua graça, rogamos-Te isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus, o Pai.
em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Só um lembrete, gente. O pastor Y ontem esteve de aniversário, não sei se todos sabiam. Ele pode ser abraçado por todos aqueles que quiserem, mesmo atrasado. Pode, pastor? Tá bem, só para lembrar a vocês. Vocês se importariam de cantar um parabéns para ele? Vocês